Olá, criptomaníacos! Conforme previsto, o preço do Bitcoin vinha caindo rumo aos 7 mil dólares. Mas no meio do caminho, mais ou menos ali pelos 7.700 dólares, algo aconteceu que reverteu essa tendência e o preço desde então começou a subir, batendo ontem nos 8.600 dólares. Quase uma subida de 1.000 dólares nesse período curtíssimo. Mas afinal, qual foi o motivo para isso? Agradeçam ao Banco Central dos Estados Unidos pela alta do Bitcoin que a gente teve ontem. O Bitcoin é um seguro contra a irresponsabilidade monetária. Vocês lembram o que aconteceu em junho desse ano, quando o Banco Central americano cortou a taxa de juros? Sim, foi nessa época que o Bitcoin atingiu o preço mais alto do ano, lá próximo dos 14 mil dólares. E agora algo similar está por vir. Dessa vez, é melhor que você fique sabendo disso antes de acontecer. Assim você não perde a próxima alta do Bitcoin. Opa! Resultado semanal dos sinais da Criptomaníacos. Vamos ver aqui o que deu. 86% de acerto nos sinais na primeira semana de outubro. Dos 36 sinais enviados na semana, nós acertamos 31. E como resultado disso, quem vendeu sempre no alvo 3 obteve mais de 8% de lucro na semana. Esse é o recorde histórico da Criptomaníacos, tá? O nosso grupo de sinais nunca conseguiu um resultado tão positivo em uma semana. Isso é reflexo dos ajustes que a gente vem fazendo desde que começamos esse serviço. Muita gente saiu do nosso serviço no início porque a gente tinha algumas semanas com prejuízo ou no 0 a 0 e agora a gente está vendo que os resultados só melhoram. Se continuar dando lucro desse jeito, vou acabar trocando o meu computador por um iMac. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de sinais, do nosso grupo VIP e ter acesso a vários serviços da Criptomaníacos, basta entrar no link para o nosso site que está na descrição aqui do vídeo. O Banco Central dos Estados Unidos divulgou essa semana que vai imprimir dinheiro para expandir suas reservas bancárias. Isso gera inflação, ou seja, a desvalorização do dólar. Uma das formas de se proteger dessa desvalorização é justamente migrando para ouro ou para Bitcoin. E bastou esse anúncio do Fed para o preço do Bitcoin disparar, como seria esperado. Essa valorização de ativos protegidos contra a inflação desmedida, que é o caso do ouro e do Bitcoin, vem acontecendo desde meados desse ano, quando o Fed, que é o Banco Central americano, começou a tomar algumas medidas para manter essa bolha econômica americana viva. Já faz um tempo que a economia dos Estados Unidos vem mostrando sinais de fraqueza, e essas atitudes desesperadas só reforçam esse cenário. Notícias sobre a crise surgem sempre de forma atrasada para o grande público, mas os gráficos não mentem. Os gráficos mostram o impacto dessas medidas na hora que elas acontecem. Olhem para o gráfico do ouro em 2019 e vejam a forte valorização. A mesma coisa pode ser observada no gráfico do Bitcoin em 2019. Os dois ativos vêm sofrendo valorização nesse ano, principalmente do meio do ano para cá, que foi quando o Banco Central começou com essas medidas inflacionárias. Vamos tentar resumir esse cenário econômico mundial que a gente tem atualmente. Estados são reconhecidamente péssimos gestores de recursos. Basta você pensar num hospital público, numa escola pública, nos correios, que o que vem na sua mente é um lugar desorganizado e mal administrado. Caso fossem empresas privadas, essa desorganização uma hora cobraria a sua conta. E você poderia esperar pelo quê? Queda de faturamento, recessão e até mesmo falência. Sinais negativos como queda de faturamento e recessão são importantíssimos, porque são eles que indicam para quem é o dono da empresa que aquele organismo ali empresarial não está saudável e precisa de ajustes. Se você não tiver esse sinal por meio da queda do faturamento, você vai continuar fazendo as coisas erradas indefinidamente.
Da mesma forma, esses sinais são importantes para a economia. Se a economia começa a passar por problemas de desemprego, queda de faturamento, queda de arrecadação, tudo isso é um sinal negativo e importante para que as mudanças ocorram. Mas acontece que o Estado é formado por políticos. E como sabemos, os políticos precisam de votos. Então, tudo o que eles fazem é voltado para conseguir uma reeleição, para conseguir manter o partido deles no poder. Portanto, uma economia fraca, uma economia apresentando problemas, é tudo o que eles não querem mostrar. Eles precisam maquiar qualquer problema que apareça para, de forma artificial, mostrar que a economia continua boa. Resumindo, para se manter no poder, o político tem que ter uma alta taxa de aprovação popular. E qual é a forma de você conseguir uma alta taxa de aprovação popular? Dinheiro no bolso das pessoas, economia forte. Então basta entrar no poder que o mafioso da vez começa a estimular a economia. Começa a fazer obra para tudo que é lado, obra sem sentido, é estádio para a Copa do Mundo, é hospital em lugar que não precisa, é escola que não vai terminar de construir, enfim, enche de obra, começa a imprimir dinheiro para injetar dinheiro no mercado, baixa as taxas de juros para injetar também bastante dinheiro por meio de financiamento e empréstimos, e dessa forma, artificialmente, a economia parece saudável. É criada uma bolha econômica que tem prazo de validade para estourar. Toda essa irresponsabilidade de gastos e impressão desmedida de moeda, uma hora cobra sua conta e a economia começa a entrar em recessão, como seria esperado numa empresa privada. Mas um país em crise significa menos votos para o partido que está no comando. Como conseguir uma reeleição, como no caso do Donald Trump lá nos Estados Unidos, se as pessoas estiverem ficando mais pobres e desempregadas? A solução keynesiana usada por quase todos os países do mundo é a mesma. Vamos cortar juros e imprimir mais moeda, continuando esse ciclo de bolha econômica. Eles vão injetando para não deixar essa bolha murchar. Esse estímulo constante e irracional cria dívidas insustentáveis, que quando deixarem de ser pagas, vão levar àquele quebra-quebra que a gente viu em 2008 e em outras crises do passado. A economia é como qualquer outro organismo. Um organismo equilibrado funciona bem, com seus altos e baixos. Você pode ficar doente e o seu organismo produz anticorpos para combater essa doença. Mas você vai passar por um momento de crise, vai ficar mal por um período e o seu organismo cria anticorpo para isso. Assim também funcionaria o livre mercado. A gente poderia passar por problemas econômicos, mas a própria economia vai se regular e vai achar soluções para os problemas encontrados. Mas imagine se ao invés de você aceitar esses momentos de baixa do seu organismo, você resolvesse estimulá-lo, injetando heroína na sua veia. Sempre que você se sentisse doente, mal, você injetaria a droga e se sentiria melhor. Só que a cada dia essa droga faria menos efeito e você seria obrigado a aumentar a dose para ter o mesmo impacto. E é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo agora. É um viciado que está injetando cada vez mais dinheiro na economia para ter o mesmo efeito. Mas até onde isso pode seguir? Se você deixar de usar droga, o seu organismo vai entrar em abstinência. Ele vai sentir falta daquele estímulo que ele sempre teve. E vai acabar entrando em crise. É uma crise esperada. Se você não aceitar isso e continuar aumentando a dose, vai ser ainda pior, porque isso vai te levar à morte. Não existe outra saída. Você tem a crise ou a morte. E o que os Estados Unidos acabaram de fazer foi anunciar que vai injetar mais droga. O mercado, já prevendo o efeito disso no longo prazo, resolveu se antecipar e começar pouco a pouco a migrar para ouro e Bitcoin, que são ativos que não serão contaminados por essa injeção de dinheiro. Os estados são dependentes químicos irresponsáveis, e quem não quer fazer parte disso precisa buscar uma solução, uma clínica de reabilitação, que no caso é o ouro ou o Bitcoin. Quanto mais os políticos destruírem as moedas estatais e a economia de seus países, mais valor terão aqueles ativos que não podem ser inflacionados e que mantêm o poder de compra ao longo do tempo, como é o caso do Bitcoin. O maior incentivador do uso do Bitcoin não sou eu, e sim os estados com sua total irresponsabilidade fiscal e monetária.
O Bitcoin é um seguro contra tudo isso e é esse o motivo do seu valor sempre subir ao longo do tempo. Isso vai continuar acontecendo até que ele se torne a moeda dominante, longe de todo esse estímulo artificial criado pelos governos. Estímulo esse que gera as bolhas econômicas que, quando são rompidas, geram crises muito longas que afetam principalmente os mais pobres. Sorte a nossa que atualmente a gente tem o Bitcoin e as criptomoedas para nos protegermos. Eu estou postando esse vídeo antes da crise acontecer porque é importante que você se prepare para ela. Então, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos grupos de criptomoeda que você faz parte. E eu estou te esperando lá no nosso grupo VIP para debater sobre o mercado e também para te ensinar a operar com os sinais da Criptomaníacos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.